Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. Realmente eu, como um neto de italiano, eu não consigo falar com as mãos paradas. Então, pôr o microfone aqui ajuda a gente dar sequência na... Vamos lá, irmãos. Efésios 4, do 7 ao 16, diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Pai, ilumine o nosso entendimento e conduza essa aula, de modo que tudo que for dito, não apenas por mim, mas nos comentários, nas perguntas dos irmãos, seja, ó Deus, para crescimento do Teu povo aqui reunido, aqui congregado, para a honra e glória do Teu nome. Fala ao nosso coração com o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto responde à pergunta: para que serve um pastor? Né? Vocês já viram por alto aí. Em geral, a pergunta, não posso esquecer do microfone. Em geral, a pergunta: para que serve o ministério pastoral? Hoje em dia ela tem três respostas, três abordagens. Primeiro, o ministério pastoral funciona como um provedor de serviços religiosos, um prestador de serviços espirituais. Segundo, em algumas igrejas a gente vê que o ministério pastoral funciona como se fosse um diretor executivo, um CEO. O que é CEO? É as letras que iniciam, né, as três palavras, Chief Executive Officer, ou seja, o chefe do escritório executivo, é o diretor executivo nas empresas. Tem muito pastor que funciona assim, como se fosse um diretor executivo, um gerente de uma grande corporação.
E uma terceira abordagem seria que o ministério pastoral deve ser, ou ele funciona como um treinador, Como é que você tem enxergado o ministério pastoral acontecer na tua igreja? E você acha que ele deve continuar como uma dessas três abordagens? Falta uma dessas três abordagens? A gente vai olhar ao longo da aula em detalhes cada uma dessas três abordagens. Mas você já arriscaria algum comentário de como está e como precisa estar? Um por vez. O frio deixa vocês acanhados, né? Tem dia que vocês, antes da gente perguntar, já estão falando, já estão dando sugestão, já estão dando ideias, né? É isso aí. Sim. Mas tem uns que funcionam como diretor, né? Então, diretor é um tipo que a gente tem que evitar. É isso, seu Jaider? Certo, certo. Certo. Lógico. Sim, sim. Sim. Então, existe, né? Essas três abordagens, pelo menos, existem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Como está, como deveria estar? Sem medo, gente. É discutir o relacionamento mesmo, é a conversa aberta, corajosa, né? Por isso que nós cantamos, marcharemos sempre com coragem, né? Conversa corajosa. Sim. Sim. Não como dominadores, sim. 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 Mais alguém quer comentar? Quer sugerir? Fala, Marcão. Fica tranquilo. Aqui só quem não pode falar bobagem sou eu. Sim. Sim, é o dispenseiro, né? 1 Coríntios 4. Isso aí que você disse, se enquadra em qual dos três ali? Provedor de serviço. Certo. Tá. Vamos lá.
vamos entender um pouco o que ele quer dizer com essas três definições, tá bom? Primeiro vamos ver o que ele quer dizer com essa abordagem de provedor de serviços religiosos. O que ele entende que é um pastor que é um fornecedor de serviços religiosos? Ele é um produtor de sermões e administrador de sacramentos. Isso é função do pastor? Produzir sermões, pregações, administrar os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, isso é uma função de um pastor? Não é? É uma função de um pastor. O que mais? Ele é um organizador de cultos e reuniões da igreja. Especialmente o culto, né? É uma função privativa, ou seja, exclusiva do pastor na igreja presbiteriana, né? A liturgia do culto é responsabilidade privativa do pastor, né? E isso, tudo que está ali no culto, né? Tudo que está no culto, né? Tudo. Tem alguns irmãos, pastores, que inclusive as orações que vão ser feitas no culto, eles já durante a semana designam alguns irmãos e dizem: meu irmão, você vai fazer a oração de confissão, então você tem a semana inteira para escrever a tua oração, passar para mim, para eu ler antes de você fazê-la. Veja, é um zelo. Legalismo eu não sei se seria, né? Mas, olha, irmão, eu não acho nem que está certo nem que está errado. Eu não faço, mas eu não condeno quem faz, porque eu entendo. Então, mas veja, seu Jaider, olha só, por que esses irmãos têm essa preocupação? Porque não poucas vezes a gente pede para o irmão: irmão, nos dirija numa oração de confissão, e a oração dele inteirinha é de gratidão. Sabe, tem alguns irmãos que ainda não têm a maturidade de entender que cada momento do culto cabe uma oração. Então, nesse sentido, irmãos, eu não acho que seja, legalismo, eu acho que seja parte do ministério do pastor em ensinar, porque ele vai pegar aquela oração e ele vai falar para aquele irmão: olha, irmão, você, para esse momento, por causa dessa leitura bíblica, você podia ter lembrado de orar por esse assunto, entendeu? É parte do ensino. Não acho que seria legalismo só, zelo com certeza. Eu não faço isso, mas eu sei que há uma necessidade, inclusive, de ensinar os irmãos sobre a oração no culto, né? Entendeu? Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Sim. Isso. Uhum. Sim, sim. Sim. Uhum. Sim. Sim, sim. Veja que, de novo, irmãos, nós vamos ver que existe o ensino, esse ensino, nós estamos ainda no ensino geral, né? Mas vocês vão ver que é importante esse ensino individualizado, personalizado. Nós vamos ver nessa aula que nem tudo a gente consegue resolver no geral. Por isso que o tema da aula é isso: sermões são insuficientes. Vocês vão entender isso no final. Uhum. Sim, ser propício a mim, pegador. Isso. Sim, sim. Uhum. Sim.
Veja, não vamos nos demorar muito, porque não é o nosso caso. Eu só dei um exemplo de onde pode chegar. Tá? Que mais que um provedor de serviços religiosos, né, essa abordagem de ministério pastoral faz? Ele é um promotor de cultos em ocasiões especiais, como casamentos, batismos e atendimento de visitantes. Um pastor amigo meu pastoreou a congregação presbiteriana em Campos do Jordão, e ele estranhou, porque chegou lá, vieram convidar ele: pastor, você faz o casamento dos meus filhos? Tal, faço. Quanto custa? Ele falou: não, eu não cobro nada. Mas os pastores aqui, tudo da cidade, cobram um preço para fazer um casamento. Entende? Entra nessa linha aqui de fornecedor de serviços, de vendedor de serviços, né? E para eles lá é comum. Que mais? Ele aconselha os membros em tempos de crise. Ou seja, apaga incêndio. Né? Por exemplo, durante o casamento inteirinho, o casal não pediu uma oração, um conselho para o pastor. Quando eles já fizeram a cotação do advogado para fazer o divórcio, aí eles procuram o pastor. É o aconselhamento em tempos de crise. Sabe? É o incêndio que podia nem ter sido acendido, né? Ou ser tratado quando era uma faísquinha. Mas já está lá a floresta inteira pegando fogo e agora, pastor, traz o balde aí, é a última chance. Então, quando fala de aconselhar os membros em tempos de crise, grifa o crise, porque é função do pastor ser um conselheiro, mas o problema é que quando a igreja aborda o pastor como um provedor de serviço religioso, vai chegar já para apagar o incêndio, né? Não usufruiu do ministério pastoral preventivamente, certo? Quais são as vantagens? Tem vantagens nesse modo, nessa abordagem de ministério pastoral. Vantagem: olha lá, pregação da palavra é o centro do ministério, certo? Não pode faltar para um pastor a pregação da palavra. Outra vantagem: reúne toda a congregação como uma família aos domingos, para oração, louvor e pregação. Quando a igreja trata o pastor como um prestador de serviços religiosos, ela também trata o culto como a principal reunião da igreja. Então, eu não consigo ir na terça, não consigo ir na quinta, não consigo ir no sábado, mas no domingo eu não falto. Eu falto na escola dominical, mas não falto no culto. Então, quer dizer, é saudável porque prioriza a palavra, prioriza o culto, como essa grande reunião de família para ouvir a palavra do Pai, né? Almoço de família no domingo, em geral, a gente não sente falta do tio, não sente falta da sobrinha, da prima, mas do pai a gente sente falta. Família que tem o seu pai vivo, me entendam, né? Porque cada família tem o seu pai. Família é maior, ela tem outros parentes, mas o pai, então quer dizer, o culto é esse momento de reunir a família para a palavra do Pai que está no céu ser ouvida. Então é uma abordagem importante. O que mais? Oportunidade de evangelização nos cultos ocasionais. Que cultos ocasionais são esses? Vamos ter um culto de aniversário da igreja. Vai ter um pregador convidado. É uma oportunidade interessante do visitante vir, ser alcançado, né? É uma forma de evangelização. E a questão do cuidado pastoral em tempos de crise? Não é o melhor, mas é importante. Que seja qual for a crise, a igreja tenha essa lembrança de, puxa, posso buscar uma palavra específica para a situação que eu estou passando com o meu pastor, né? Isso está cada vez mais raro, irmãos. Está cada vez mais raro.
Está cada vez mais comum as pessoas lidarem com seus problemas consultando no Google em vez de consultar o pastor. Né? Vai na internet. Crise no casamento, aparece lá, 554 sites. Desemprego, como agir? Em vez de procurar o pastor e falar, puxa, o que a palavra de Deus pode me dizer nessa hora? Né? Vamos orar junto, enfim. Então, essa abordagem, ela tem suas vantagens, mas tem desvantagens. Qual que é a desvantagem? Restringe a evolução da igreja às limitações do pastor. Ou seja, a igreja vai crescer o quanto o pastor for capacitado a viabilizar esse crescimento. Ou seja, capacidade de pregação. Lá na frente nós vamos ver, tem uma frase, sermõezinhos produzem cristãozinhos. Né? Então, o que quer dizer? Se não tem um sermão que vai além do leite, você só vai ter crianças espirituais naquela igreja. O crescimento da igreja vai estar limitado, regulado, na proporção do que o pastor produz. O que mais? Capacidade de aconselhamento. Às vezes a igreja tem um pastor recém-ordenado, que não casou, não sabe o que é ter filho, e um casal que já está lá fazendo bodas de prata precisa de um aconselhamento. Nem sempre esse pastor vai estar pronto para aconselhar esses irmãos com essa crise que ele ainda não se preparou. O estudo da palavra pode capacitar esse jovem pastor a ser um excelente conselheiro de casais e de qualquer outro problema, né? Certo. Uhum. Na teoria é uma coisa, na prática, né? Sim. De novo, se o pastor se preparar, Deus o habilita para toda situação, né? Eu gosto de citar o Salmo 119, versículo 100. A tua palavra me faz mais sábio do que os idosos. Ou seja, você não precisa viver 80 anos, 90, para aprender algumas lições. Você pode aprender essas lições com um estudo dedicado, qualificado, né? Aprendendo com a experiência de outros, mas o preço do estudo, o preço da preparação. Outra coisa, né? Quantos ouvintes, porque veja, nesse modo de funcionamento da igreja, o principal ensino da igreja é ministrado no culto. Desculpa. E o culto vai estar limitado à quantidade de lugares que aquele salão permite reunir. Então, quer dizer, uma igreja vai crescer se ela depende apenas do ensino que recebe no culto. Se ela depende apenas do ensino que recebe nos sermões, ela vai crescer o tanto que puder caber dentro daquela igreja. Eu tenho conversado com pastores de igrejas que têm 3.000 membros, 5.000 membros, e eles têm lá os seus pastores auxiliares. E a pergunta que eu faço para eles é: vocês conseguem se organizar para conhecer todas as ovelhas pelo nome? Quantas pessoas, quantas ovelhas um pastor consegue pastorear? Um pastor consegue pastorear 3.000 ovelhas? 5.000 ovelhas? Né?
Eu entendo que, olha, passou dos 300, já fica impossível de pastorear pessoalmente, personalizadamente, né? Então, esse modelo... Deixa eu só passar mais essas duas desvantagens. Esse modelo incentiva a cultura de consumismo e terceirização de serviços com profissionais. Ou seja, tem um parente para evangelizar, chama o pastor. Tem alguém precisando ser visitado, chama o pastor. Tem alguém que está no hospital, chama o pastor. Tudo vai centralizar no serviço pastoral. Sabe? A terceirização. O que esse crente faz na vida? Ele só faz dar serviço para o pastor. Nessa cultura, nessa abordagem. Ele não assume responsabilidades, ele não desempenha trabalhos que ele já é capaz de fazer. Mas tudo é o pastor. Um pastor amigo meu assumiu uma igreja recentemente no interior de São Paulo, e ele falou: rapaz, o colega que passou por aqui, ele era responsável até por varrer a igreja. Nada de errado. Precisar fazer um mutirão, me dá uma vassoura, vamos varrer a igreja. Mas será que não tem mais alguém na igreja que podia assumir essa responsabilidade ou de alguma outra forma atender essa necessidade, né? Então o pastor vira o fornecedor de serviço. A terceirização da vida espiritual fica com o pastor. Tudo ele faz. A oração, a visita e por aí vai. O que acontece? Reduz a comunhão dos irmãos a um encontro semanal de 1h30 e aumenta críticas, queixas e a postura do o que é que eu ganho com essa igreja? Estão entendendo? Se o principal ensino da igreja é só no domingo, na hora do culto, a comunhão que a igreja vai ter também é só no domingo, na hora do culto. Essa igreja não se encontra em outros momentos, não se conversa em outros momentos, e aí tudo é problema no culto. Tá bom? Acabei as desvantagens? Acabou. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Diga aí, Eusébio. Uhum. Já falamos sobre o dominador, a centralidade, a verticalidade, toda na mão. Isso. E Paulo vai dizer assim: deixei incrédulo para Isso. a descentralização é importante. O pastor não é onipresente e onisciente. E não sabe Nem onipotente. Exatamente. 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 Aprendi com o pastor Paulo Bronzelli. Pastor passa, igreja fica. Quem está lembrado do meu primeiro sermão de prova aqui com vocês, no Dia dos Pais de 2019, lembra que a ideia é que eu morra aqui. Quem estava aqui lembra. Eu não posso chegar na igreja pensando em ir embora já, com data de validade. Vou ficar aqui com vocês só 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas já pensando em ir embora. Mas também não posso, como pastor, chegar aqui e falar: vocês vão ter que me suportar. Né? Aquele pastor que ninguém arranca da igreja. Né? Tem igreja aí que o pastor anda até armado. Se alguém quiser ameaçar ele lá, ele saca o revólver. E não estou exagerando, não na presbiteriana, tá? Mas já ouvi histórias em outras denominações que é literalmente assim. O cara chega na igreja, cria raiz, vira dono da igreja e ninguém arranca o cara da igreja. Não é assim, não pode ser esse centralizador. Mas tem que ter realmente essa ideia de que não sou dono, um dia a gente vai para outro lugar,
E o sucesso de um ministério pastoral é que esse pastor vá para outro lugar e ele veja que a igreja continuou andando muito bem sem ele. Se o pastor é aquele pastor que, essa igreja não vive sem mim, está tudo errado. Pastor saudável é pastor que capacita a igreja para produzir outros pastores e assim por diante, né? Diga aí, seu Jaiden. Uhum. Isso, foi combinado, né? Tinha uma programação. Sim, sim. Sim, sim. E eu também fiquei surpreso, né, de que o texto fosse aquele, e depois fiquei mais surpreso ainda de ver que como aquela mensagem também foi muito útil para muitos irmãos, né, alguns irmãos vivendo um momento de luto, enfim. Deus é soberano, Deus é perfeito nos seus caminhos, né? Diga, Saulo. Uhum. Uhum. Sim. 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 É diferente. É diferente. Sim. Sim. A, a minha. É. Sim. 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 A minha mãe, ela foi batizada numa grande igreja da Zona Leste, e ela ficou um bom tempo lá. Aí, quando eu fui ser seminarista numa igrejinha pequenininha, naquele bairro, uma igreja presbiteriana, ela foi lá conhecer a igreja, o pastor soube o nome dela. Quando ela voltou para uma segunda visita, o pastor lembrou o nome dela. Foi isso que tirou ela de uma igreja grande e deixou ela congregando um bom tempo na igreja pequenininha. Ela falou, o pastor sabe o meu nome. Né? Na outra igreja ele não sabia quem eu era. Né? Então é um desafio. Hã? Uhum. 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 É. Sim. Sim. Olá, esse modelo que nós vimos é exatamente o modelo evangélico reformado clássico, né? Até o aconselhamento pastoral pode tornar-se o eu ser cuidado pelo pastor, sem direito, né, faltou um M, a substituição pelo pastor auxiliar. Tem igreja que funciona, igreja reformada, como as nossas, que assumiu tanto essa forma de o meu pastor é o meu, é o meu pastor, é o meu conselheiro, que quando o pastor não pode, manda um pastor auxiliar visitar, a pessoa se sente desvalorizada. Ela se sente tão dona do pastor, que se outro irmão, um presbítero, vai acolhê-la, um pastor, não tem valor. Isso é uma desvantagem, não é para a gente chegar nisso, né? Esse sistema gera consumidores de serviço religioso preocupados em receber em vez de dar e de fazer discípulos. Esse sistema funciona apenas para manutenção, mas sem crescimento e sem ênfase na evangelização. O sistema funciona? Funciona. Para manter a igreja como ela sempre foi. Agora, se uma igreja está preocupada em crescer, ela precisa de uma outra abordagem pastoral que não seja apenas essa. Essa abordagem do pastor apagando incêndio, do pastor
como produtor de sermão, de culto e por aí vai. Essa abordagem, ela funcionou dos séculos 16 a 19, quando todos se reuniam, tem um erro ali, na igreja, e o pastor tinha educação suficiente para ensinar, sem concorrência com os universitários. O que isso quer dizer? Pastor Josias, que era o nosso deão lá no seminário, ele dizia: filhos, vocês vão pegar uma época para pastorear difícil. Ele dizia: na minha época, ninguém questionava o que o pastor ensinava. Porque o pastor, ele tinha um nível de instrução, digamos assim, acima dos demais membros. Hoje em dia, o pastor tem que pastorear o médico, o juiz, o advogado, o professor da universidade, e às vezes esse pastor não tem a mesma quantidade de diplomas que essas ovelhas têm. E por vezes essas ovelhas não têm humildade de admitir que o pastor está ali só para ensinar a Bíblia. E elas querem que o pastor esteja ali também para ensinar filosofia, psicologia, economia, direito e por aí vai, né? Pois é, seu Jair, pois é. Então, por isso que a gente tem essas crises hoje. A gente tem essas crises. O que a gente faz? Tira a turma da escola? Não. Mas tem outras possibilidades aqui, né? Tem outras possibilidades. Vamos lá. Um pastor como um diretor executivo. Como é que funciona? Aí já é um outro modelo de pastor. É um pastor que, além de ser pregador, ele deve liderar e gerenciar a igreja de modo a alcançar metas e alvos específicos. Se a igreja crescer, ele deve evoluir de um gerente de loja para um gerente de shopping center. Tem diferença? Ele é gerente, mas antes ele era gerente de uma loja com 5, 10 funcionários. Agora ele virou gerente de uma loja com 3.000 funcionários. Mudou o perfil, mudou as demandas. Em geral, esse pastor com esse perfil, ele está preocupado com o quê? Com tornar a igreja atrativa para atender ao público-alvo. Qual que é o público-alvo dessa igreja? Nós vamos ser uma igreja de empresários. Então, a pregação é só para empresário. Nós vamos ser uma igreja de motoqueiros. Né, Douglas? Então, Isso, vamos ser uma igreja para artistas. Né? Esses dias eu estava lendo, tem um pastor presbiteriano aí que ele é especializado em casamentos de famosos. E detalhe, há 30 anos atrás ele já estava no 4º casamento. Ele gosta tanto de casamento que ele mesmo já estava no 4º casamento. Mas é especializado em casamento. Então, esse pastor ele vira um promotor de eventos, de programas, de cursos evangelísticos e que ajuda a resolver problemas práticos, né? Então é seminário para criação de filhos, é seminário para finanças, é curso para depressão, é curso para ansiedade. Ele está atendendo necessidades específicas de um público específico. Ele está focado no mercado, ele está focado no público. Também, né? Também. Uhum. Uhum.
É isso aí. Tem que ter essa noção. Que mais? Esse pastor, ele funciona como? Como um organizador de pequenos grupos de relacionamento, pois numa igreja de mais de 300 membros fica inviável o atendimento pastoral e pessoal personalizado, bem como a comunhão entre todos os irmãos. Resumindo, um pastor com essa ênfase, ele vai tratar muito mais de números do que de nomes. Números em vez de nomes. Então, tem pastor que está atuando dessa forma? Tem. Tem igreja que precisa de algum irmão com essa ênfase? É para a gente se responder, né? Tem vantagens esse sistema? Tem. Olha lá. Promove o envolvimento congregacional, uma vez que o relacionamento direto com o pastor é praticamente inexistente. E rapidamente, ou seja, em até 6 meses, as pessoas já têm uma função e tarefa a desempenhar na igreja. É bom. Porque não fica tudo nas costas do pastor. Então as pessoas precisam rapidamente achar o seu lugar e começar a trabalhar e uma suprir a necessidade da outra na igreja. É uma igreja que tem mais investimento em treliça, de modo que o pastor executa menos e gerencia mais. Né? A igreja investe o quê? Em administração, em organização. E às vezes a gente, numa igreja menor, a gente não lida muito com organização. Né? Eu acho que foi o Guilhermino que falou isso. Guilhermino Cunha, quando era presidente do Supremo Concílio. Organização demais sufoca, organização de menos descamba. Tem um equilíbrio, né? Organização demais sufoca, organização de menos descamba. Né? Tudo na vida precisa de alguma organização. E às vezes uma igreja com esse sistema aperfeiçoa e cresce nisso. Sem dúvida, seu Jair. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E outra, às vezes o pastor tem que ter a humildade de dizer, eu não sou bom nisso, eu preciso da ajuda de um irmão que seja. Né? Eu preciso de... Então, por exemplo, o pastor não é bom em finanças, mas tem lá um irmão que é administrador, contador, etc. Uai, é ele que tem que cuidar das finanças, não é o pastor que não tem... Né? O pastor, às vezes, ele não tem... por exemplo, o vice-presidente do Supremo Concílio eleito agora, o pastor lá de Cuiabá, reverendo Marcos Sérgio, além de pastor, ele é formado em administração, especializado. As pessoas falam que ele é muito bom nessa parte de administração. Então, é uma característica que um Nicodemos não tem, um Hernandes Dias Lopes não tem, porque se especializaram em outra coisa. Né? É importante ter essa humildade de falar, poxa, eu sou especializado nisso. Há 3 semanas atrás, né, eu fui lá num oftalmologista, e aí conversando, ele falou, eu prestei concurso para ser médico na aeronáutica, mas chegou lá, o major falou assim, escuta, você é oftalmologista, se precisar fazer uma cirurgia de coração, você faz? Você é médico. Porque ele falou, nas Forças Armadas, às vezes na guerra, não dá para esperar o cardiologista chegar, é o médico que estiver lá. E aí ele, como médico, falou, puxa, eu sou especialista em retina, então eu não me sinto confortável a assumir um compromisso de tratar do coração de alguém, embora eu seja médico, embora eu tenha estudado para isso. Né? Então, essa humildade de dizer, para isso eu não sou bom. Minha especialidade é essa, eu preciso de ajuda nisso, naquilo, né? Aí vai completando o que falta.
Então, olha lá, nesse sistema, muitas igrejas cresceram, acima de 150 membros nos últimos 30 anos, com essa abordagem de maior envolvimento dos membros nas atividades e programas, ou seja, com menos centralização no pastor, com mais liberdade para os irmãos trabalharem, igrejas cresceram. Então, tem vantagem nesse sistema. Desvantagem. Muitas igrejas com essa abordagem de crescimento se caracterizaram pela cultura consumista. Então, a cultura de que nós vamos oferecer o que eles querem, o que eles precisam. Aliás, o que eles querem, em vez de oferecer o que eles precisam. Né? Então, essa confusão é perigosa. E outra coisa, muitas igrejas cresceram com o recebimento de muitas novas pessoas, mas essas pessoas não cresceram espiritualmente e nem a obra missionária cresceu. O que quer dizer? A igreja cresceu no local, não se envolveu com outros locais, e aí você vai lá ver na prática aqueles muitos irmãos daquela igreja, eles não evoluíram do leite, não chegaram no alimento sólido. Por quê? Não tem ali alguém olhando para as necessidades específicas, para os ensinos específicos que cada um precisa receber. Então tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Então até agora nós temos esses dois modelos, né? Olha lá. O que é o pastor? Quando é um provedor de serviço religioso, ele é um pregador de sermão. Quando ele é um diretor, ele é um pregador e gerente. O que é o domingo? Numa igreja com um prestador de serviço, é um culto de adoração a Deus. E numa igreja de pastor-diretor, domingo é uma reunião atrativa. O que é fora do domingo? Numa igreja de prestador de serviço, cultos ocasionais. Fora do domingo, de vez em quando, tem alguma outra programação. Numa igreja de diretor, fora do domingo, tem uma gama de eventos e programas. Segunda-feira é o culto dos empresários, terça-feira é o culto da família, quarta-feira é o culto das curas, no quinto, sabe, vai tendo toda uma agenda para várias necessidades. Diga aí, Lucas. Uhum. Sim. Uhum. Isso primeiro que quem analisa o relatório da nossa igreja já é o pastor e o presbítero de outra igreja, né? E sim, reunião de presbitério, a ordinária que acontece todo ano, é justamente para isso. Para, entre outras coisas, os pastores e presbíteros de outras igrejas verem como é que estão as outras igrejas e se está melhorando, destaque, enfatiza lá no plenário para os irmãos saberem e ter como referência. Se não está melhorando, é conversado tanto em sala quanto no plenário, o que está acontecendo, o que precisa fazer. Então isso é da rotina do presbiterianismo principalmente, né? Em outras igrejas, irmão, eu sei que é o seguinte, como o negócio é muito centralizado, então é o seguinte, o irmão não está batendo meta lá, tira ele e bota outro, né? Meta de finanças, de membresia. Então, assim, mas a gente precisa melhorar muito nisso. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns pastores sobre isso. Como as estatísticas são mal cuidadas na nossa igreja. O que quer dizer? 90% dos presbitérios
mandaram suas estatísticas para os sínodos, chegou no Supremo Concílio. Então nós temos um número que diz que hoje nós somos 700 mil presbiterianos no Brasil. Esse número é confiável? Não. Porque às vezes a igreja local não atualiza o hall de membros. Você vê, 10% dos presbitérios não mandaram relatório. E é aquilo, você dirige um carro se o painel não estiver funcionando? Né? Não sei se tem gasolina. Não sei em que velocidade que eu estou. Então, às vezes fugindo desse modelo de pastor-diretor, que só se preocupa com o número e não se preocupa com o nome, às vezes a gente vai para o outro extremo e não cuida dos números. Então a gente tem que cuidar dos números, lembrando que nós somos administradores de um rebanho que não é nosso e que nós vamos prestar contas. Lembra das parábolas das minas, dos talentos? O Senhor vem e quer saber o que foi feito com o que foi delegado para você, né? Peraí, sua esposa pediu primeiro, depois você fala de novo, Lucas. Infelizmente existe, mas cada vez menos. A gente tem amadurecido e enxergado que nós somos colegas, cooperadores e não concorrentes, né? Não é saudável esse negócio, mas infelizmente tem irmãos fracos que ficam às vezes até bombardeando o trabalho dos outros para ir para a igreja do outro. Não vou dizer que essa maldade não tem, lobo tem em tudo quanto é igreja, mas graças a Deus a gente está cada vez mais maduro e parceiro, né? Mas existe, irmã, infelizmente essa coisa existe. Diga, Lucas, você ia falar mais. Uhum. Sim. Veja. Então, tem a necessidade, eu acho que dos dois tipos de igreja, né? Acho que se Deus está permitindo que existam, alguma razão, né? Então você precisa de igreja grande e você precisa de igrejas, pelo menos médias, né? Então, são duas situações, né? Só não pode confundir. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro você traz 5 pastores para ter um pastor de jovem, um de idoso, um de casal, mas não tem jovem, idoso e casal na igreja. O que vem primeiro? Primeiro vem os irmãos que precisam ser pastoreados para depois trazer esses pastores, né? Não tenho nada contra essas igrejas que se organizaram dessa forma, né? Só não pode inverter, né, a causa e o efeito, a necessidade e a solução, né? Sim. Não basta ser eficiente, tem que ser eficaz, né? Qual que é a diferença de eficiência para eficácia?
Eficiente é quem faz a coisa certa. E o eficaz? O eficaz faz a coisa certa com a menor quantidade de recursos, né? Então ele faz a coisa certa no menor preço, no menor tempo, né, com mais qualidade. Esse é o eficaz. Não basta apenas ser eficiente, tem que ser eficaz. Pois é, já traz pronta de casa a ata e já está pronta lá na hora. Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Então tem esses dois modelos, né? Cuidado pastoral por aconselhamento, cuidado pastoral por pequenos grupos. A igreja é como uma loja de esquina com apenas um funcionário, a igreja é uma loja de departamentos com inúmeros empregados, tendo a resultar em consumidores no modo manutenção, né? É isso. Quebrou a peça, eu vou lá e troco. Tem o almoço, eu vou lá e compro as batatas só para almoço. As da janta, quando chegar a janta, eu vou tratar da janta. Agora, no outro modelo, consumidores em modo crescimento, ou seja, o que a gente precisa fazer para a igreja crescer, não só para se manter, né? Mas tem um terceiro modelo. Eu vou passar. Que é o modelo treinador. Quando é que deve ser o treinador? Pregador dedicado que molda e direciona todo o ministério por meio de sua pregação bíblica expositiva. Isso é essencial. Ou seja, tem pregador e pregadores. Tem pregador que fala 50 minutos e 0 Bíblia, às vezes nem abre a Bíblia. E tem pregador que ensina a Bíblia. Então isso aqui é o que ele está colocando como fundamental, não dá para negociar. O pastor é um treinador cuja tarefa não é prestar serviços religiosos ou fazer tudo na igreja, mas sim treinar a congregação por ensino e exemplo para serem discípulos que fazem discípulos de Jesus e não dele. Modelo treinador. É um treinador de discípulos que fazem discípulos de Jesus, não discípulos do pastor. Sim. Mas... Sim. Quando conta piada, e aí vai, né? Qual a mudança? As reuniões de domingo têm como alvo a nutrição e desenvolvimento da maturidade dos frequentadores da igreja, para que todos sejam servos e contribuintes, em vez de meros espectadores e consumidores. Muda. Em vez do auditório ser assistente, que só assiste, o auditório se torna participante. Ele sai dali preocupado em fazer algo. A congregação se torna um ajuntamento de discípulos que fazem discípulos na presença de Jesus, em vez de uma reunião com um palco para o pregador, mas sim estímulo e incentivo para a adoração e ministério que cada um vai realizar durante a semana. Então, o culto se torna essa hora em que a congregação é capacitada para a semana. O culto deixa de ser um auditório que vai lá para assistir o pastor, mas sai dali preocupado em mudar. Terceiro, foco em pessoas ministrando a pessoas e não em estrutura, programas e eventos. Assim, as pessoas evangelizarão aqueles com quem se relacionam. Ainda que os eventos e programas aconteçam, a principal maneira de evangelizar será gente gastando tempo com gente. Mais do que o tempo gasto dentro da igreja, o importante é o tempo que é gasto fora da igreja, com gente fazendo discípulos. Sexto, nessa abordagem o pastor vai treinar não apenas para que o discipulado aconteça com novos convertidos, mas também com cristãos maduros discipulando outros cristãos experientes. Olha lá, isso ocorre com ou sem pequenos grupos. Para que o pequeno grupo pode ser usado? Para isso.
mas é pequeno mesmo. Pequeno às vezes de 5, mas que se encontrem regularmente para estudar a necessidade de cada um ali. Então aí tem o quadro mudando os 3, eu vou correr aqui que o nosso horário já está avançado. Aviso, olha lá, nenhuma igreja tem abordagem pastoral perfeita. É impossível reconhecer nas igrejas uma ou mais de uma dessas abordagens ocorrendo simultaneamente. Nenhuma igreja tem o modelo completo e perfeito. Vocês viram que dos 3 modelos você tem coisa boa e coisa que precisa tomar cuidado. O alvo principal é o de facilitar o diagnóstico de modo a buscar o aperfeiçoamento da abordagem pastoral atual para a ideal. Para que serve uma aula dessa? É justamente para a gente olhar para o todo e falar o que a gente precisa, para onde a gente quer ir, sabendo que não existe o pacote perfeito, né? Sim. Sim. E não era só por causa do pastor, né? Uhum. Era uma igreja que vivia sem pastor. Semana sim, semana não, e a igreja continuava. Eu pulei só para o final, deixa eu... tem 4 desafios principais aí. Numa próxima semana a gente volta. Aqui. Ele fala do Richard Baxter, em outro momento eu falo desse pastor para vocês, mas os desafios principais são: o ministério pastoral não é lidar com números ou crises particulares, o ministério pastoral é preparar as almas para a morte. O que um pastor tem que fazer? Preparar vidas para se encontrar com Deus. Né? Você tem uma vida inteira para se preparar para se encontrar com Deus. E o pastor tem a responsabilidade de te preparar para esse encontro que pode acontecer a qualquer momento. Segundo, pastores não devem ficar presos a estruturas tradicionais, mas usar quaisquer meios para chamar pessoas ao arrependimento. Quaisquer meios, ou seja, vale tudo? Não, não é vale tudo. A questão é, o irmão não consegue vir na escola dominical domingo de manhã, o irmão não consegue vir na programação de terça-feira à noite. Irmão, qual é o dia e horário que a gente pode se encontrar para eu discipular você? O pastor tem que ter essa flexibilidade, e não só o crente, certo? Se por alguma razão, na agenda normal da igreja, você não consegue participar, não é por isso que você vai ficar sem o evangelho e sem ser preparado para a vida. Né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Terceiro, focar não apenas no conteúdo ensinado, mas naquilo que as pessoas estão aprendendo. Não é fechar a cara no esboço e não conversar com as pessoas para saber o que elas estão pensando. Né? Eu já dei um exemplo lá de casa. Falar de casa. Um belo dia eu encontro minha filha concordando com o aborto. Minha filha que faz 15 anos que é pastoreada por mim. Só que ela também vai para a escola, ela também acessa a internet. Então, quer dizer, eu preciso saber o que ela está aprendendo para revisar o que eu vou ensinar para ela. E aí eu sento, converso, explico, e aí muda. E isso com todos os membros, né? Por isso, não é só se preocupar com o conteúdo, mas com o que vocês estão aprendendo. Prestar atenção nos comentários. A boca fala o que o coração está cheio, né? Então, pastorado é isso, não é só falar, é ouvir.
E por fim, o discipulado de casa em casa pode ser feito hoje por discípulos treinados que treinem outros discípulos, sem a centralização do trabalho do pastor. Entenderam? Daqui 2 semanas a gente retoma o final dessa aula e os irmãos vão ver que o trabalho da igreja não acontece só na igreja. O trabalho da igreja deve acontecer de segunda a sábado, fora da igreja. E isso não significa que só o pastor trabalha de segunda a sábado fora da igreja. Significa que se o pastor treina discípulos, esses discípulos treinados vão fazer outros discípulos, que vão fazer outros discípulos, e assim o evangelho cresce, e se o evangelho cresce, cresce a igreja. Tá bom? 11h10 já. Tratamento de choque. Pois é. Uhum. Sim. Isso aí. Diga aí, Eusébio. Sim, sim. 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 Também do auxílio de capitães. Sim. Porque muitas ações devem ser travadas pelas mulheres que precisam desse auxílio. Sim. É isso. Daqui 2 semanas a gente retoma e parte para o próximo, tá? Eu preciso falar para vocês desse homem ali, ó, Richard Baxter. Eu peguei até um livro. Estou com um livro aqui. Pastor Aprovado. E eu estou com outro livro aqui que eu espero conseguir trazer o autor para dar uma aula para a gente. Igreja Discipuladora. Quem escreveu foi o pastor Cláudio Marra. E ele escreve falando do Richard Baxter. Então orem por isso, irmãos. Vamos ver se a gente consegue crescer nisso. E com a ajuda desses irmãos, né? Como o pastor Cláudio Marra, por exemplo. Vamos encerrar com uma oração? Obrigado pela paciência de vocês. Já são 11h12. Nós vamos orar. Conceição, você ora para nós, por favor, em nome de Jesus.